Conversa agora então com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que muito gentilmente nos atende. A gente vai falar sobre isso também. Ontem ele estava a postos para depor como testemunha de defesa do Felipe Martins e foi indeferido, ele foi barrado mais uma vez, né? O Alexandre de Moraes barrou uma testemunha de defesa nesse processo. Mas antes, deputado, se me permite, eu gostaria de saber um pouquinho como é que está o clima aí, né, em Brasília, com essa canetada do Hugo Motta impedindo o trabalho de comissões na Câmara dos Deputados. Até onde sei, não pode haver no recesso branco, votação de projeto, mas na canetada ele proibiu o trabalho das comissões presididas por integrantes do PL. O que o senhor tem a dizer para nós aqui do Conversa Timeline, mais uma vez agradecendo a sua participação? Boa tarde, Lacombe, boa tarde os demais aí no estúdio, não vi quem está todo mundo aí, mas... Max e Alan. Boa tarde aos dois e a quem nos acompanha. O clima é muito ruim, sinceramente, Lacombe. Não sei se estou falando por todos, mas estou falando por mim, como deputado federal, eleito pelo povo gaúcho para trabalhar em Brasília, que voltou do recesso branco, verdade, já era um recesso que não respeita o calendário legislativo, porque só pode haver recesso de fato se a LDO tiver sido aprovada antes. E quando a gente chega para fazer a nossa manifestação democrática, a nossa manifestação legítima na comissão, recebemos essa notícia de que o Hugo Motta esperou dar quórum, porque ele não teria feito, ele trucou, como se diz no popular, né? Ele esperou ver se daria quórum mesmo, tanto é que na Credem, primeiro não tinha dado quórum, mas esperou dar quórum na Comissão de Segurança Pública para, então, determinar ilegalmente o cancelamento das comissões. É o meu entendimento. Ele não pode dar ordens de fora do país para começar, ele está em viagem ao exterior, não sei bem onde, mas as informações são essas. Ele não pode dar ordem de cancelar comissão durante o período legislativo ordinário, a menos que ele abra a ordem do dia no plenário da Câmara, e ele não pode interferir no trabalho da casa enquanto se está em recesso branco. Então eu fico muito frustrado, porque nós chegamos lá para trabalhar, nós chegamos lá para fazer a nossa parte como oposição, e sinceramente, eu não posso julgar, eu sigo a decisão que a maioria tomou, inclusive eu estava na sala em que se decidiu por então fazer aquela coletiva e ninguém mais falar e simplesmente expor a censura a que Hugo Motta nos submeteu, mas eu confesso que na volta dos trabalhos na Câmara, a minha opinião é que nós temos que jogar muito, mas muito mais duro, porque o que o Hugo Motta está fazendo, na verdade, é agradando os líderes do Centrão e principalmente da esquerda, enquanto a oposição é sempre atingida, é sempre enfraquecida. E nós precisamos reverter isso. Eu não estou aqui para declarar guerra a ninguém, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Agora, o que nós estamos vendo é que até na Casa do Povo, até na Câmara dos Deputados, estão impedindo os deputados de fazerem o seu trabalho. Então, voltando do recesso, porque pelo visto não vai mais ter nada funcionando aqui em Brasília com essa decisão do Hugo Motta e a aquiescência, digamos assim, da oposição em não reunir a comissão ou quaisquer das comissões que são presididos por nós, da oposição, mas na volta do recesso, depois da manifestação popular que vai se intensificar, e eu defendo que não é só no dia 3 de agosto, eu mesmo quero que em Porto Alegre já nós tenhamos manifestações, por exemplo, contínuas até o dia 3 de agosto nas ruas, já vi que aconteceu uma ontem, espero que aconteça hoje, amanhã e assim por diante, para que na volta aos trabalhos da Câmara a gente, de certa forma, radicalize, porque não tem outra saída, o Brasil já vive uma ditadura e o povo espera que os seus representantes atuem dentro desse contexto. Deputado, eu queria entender o seguinte, o Motta não pode fazer, né, esse tipo de coisa, o senhor já comentou aqui, a gente também vimos várias pessoas comentando a mesma coisa, parece que ele nem está no Brasil, parece que o Hugo Motta estaria fora do país, que é pior ainda, né, porque então o representante parece que seria o segundo vice-presidente da Câmara, não tenho certeza ainda dessa informação, mas a questão é, isso não é motivo de destituição, cassação, ou seja, não há o que fazer contra
essa decisão do Hugo Mota? Seria realmente aí simplesmente aceitá-la? Não, pelo contrário, na minha opinião, e eu externei isso na reunião, a reunião prévia que nós fizemos com deputados lá na sala da Comissão de Segurança, na minha opinião, nós temos todo o direito, ou tínhamos todo o direito de prosseguir com a reunião. Simplesmente que o Hugo Mota depois anulasse. Ele que, na verdade, ou a mesa, ou não sei quem foi, decidiu anular ilegalmente e pressionar a oposição, por meio de ligações para deputados, a cancelar essa reunião da Comissão de Segurança Pública, porque, repito, a de Relações Exteriores não teve quórum. O que aconteceu foi que a decisão tomada ali, eu não sou presidente de comissão, lembrando disso, eu não sou vice-líder da oposição, eu estou junto na oposição como líder do Partido Novo, um partido que tem 5 parlamentares, então a gente faz ouvir a nossa opinião, mas nem sempre a gente tem também a opinião vitoriosa, mas o que foi decidido pelo grupo ali, eu sigo a decisão do grupo da oposição, é que era melhor, nesse momento, então, que o presidente da comissão cancelasse, sem aceitar a ordem ilegal, e deixou muito claro o deputado Sócio Cavalcante quando falou que a ordem era ilegal, e dissesse que vamos, na volta do recesso, endurecer. É o que eu tenho dito. Eu acho que nós temos que ir por esse caminho. Ordem ilegal, para mim, não se cumpre. Eu não me sinto cumpridor desta ordem ilegal do Hugo Mota, porque desde o início eu disse, se é para tomar uma decisão, essa decisão tem que ser do presidente da Comissão de Segurança Pública, obviamente apoiado pelos demais, então decisão dele de, depois de convocar, cancelar a reunião, mas não por determinação do Hugo Mota, porque senão é submeter-se a uma ordem ilegal, e eu não me submeto à ordem ilegal. Deputado, aí com relação aos estados, assim, como é que existe... Eu gostei muito da fala do Barros, eu estava assistindo a live pelo seu Instagram, e foi bem na hora ali que nós estávamos articulando aqui para tentar convidar os deputados para poder participar aqui conosco no programa, e o Barros disse assim, nós não vamos parar os trabalhos, nós vamos movimentar a nossa militância e nós vamos voltar às ruas. Há algum trabalho dos deputados hoje em relação aos estados? Porque muita gente não quer ver solução lá em Brasília. Muita gente quer ver solução na porta de casa. Ver as pessoas tomando consciência da gravidade do que nós estamos vivendo. É um Congresso fechado à canetada, é um STF que está derrubando decisões do Congresso, mas as pessoas querem ver essa indignação na porta de casa para tomar coragem e sair às ruas, que todo mundo só pede isso o tempo todo. Nós precisamos voltar às ruas. Há alguma articulação, algum trabalho feito nos estados em relação a isso? Sim, Alan, mas eu preciso também fazer uma ressalva aqui, e quem foi muito bem nessa opinião foi o deputado Polon. Conversei com ele mais cedo por telefone, ele disse que postou um vídeo com essa opinião dele no X, eu fiquei de assistir, eu ainda não consegui, em que ele disse que quem precisa estar legitimado é o povo. O que significa isso? Nós, deputados, estamos prontos para ajudar em tudo. Aliás, muitos parlamentares hoje em Brasília foram eleitos na esteira das manifestações de rua. Eu mesmo organizei as manifestações contra Dilma lá no estado do Rio Grande do Sul, a favor do impeachment e assim por diante, lá nos anos de 2014 ainda, 2015, 2016, até o impeachment dela. 2014 ainda, logo depois daquela reeleição da Dilma. Mas ele tem muita razão quando ele diz o seguinte, nós precisamos que o povo se legitime e os deputados façam o seu trabalho em Brasília. Não quer dizer que os deputados não têm de participar nas manifestações. Precisam estar juntos, e eu estou junto e sempre participo delas. Agora, muitos deputados saíram das ruas para os plenários e precisam fazer o trabalho aqui, na Câmara, no Senado, e nós precisamos de uma nova liderança que seja capacitada, formada, forjada nesse trabalho das ruas. Esse hiato aí de 10 anos, desde aquelas manifestações, acabou fazendo, principalmente depois do 8 de janeiro, que muita gente que poderia estar na rua organizando o protesto tivesse receio de fazer isso. Então nós precisamos agora que esse movimento começou espontâneo nas capitais e em várias outras cidades do Brasil, nós precisamos que essas pessoas se sintam à vontade para ir à rua, apoiadas sim por nós, mas mais do que tudo, legitimadas a pressionar o Congresso. Não é o Congresso que pressiona, aí que está a frase que eu ouvi do Polon hoje, que é muito boa. Não é o Congresso que pressiona as pessoas a irem às ruas e darem sua opinião. Não, é a opinião das pessoas na rua que vai pressionar o Congresso. Até porque,
Se depender do Congresso fazer a pressão sobre as pessoas, a pressão vai vir só da oposição, que somos nós, ou pressão, ou motivação, sobre um grupo mais reduzido de pessoas. A gente precisa de um grupo mais amplo de pessoas que pressione não só a oposição, que já está fazendo o seu trabalho e precisa intensificar ainda mais, mas principalmente os deputados do centro, que, no fundo, são aqueles que decidem essa situação política sempre na história do Brasil. Nada no Brasil mudou drasticamente que não fosse por meio da manifestação popular nas ruas, nas redes, mais recentemente, e nas ruas. E a gente precisa voltar a ter essa legitimação do povo na rua para pressionar o Congresso Nacional, porque temos só mais um ano até o processo eleitoral do ano que vem, para que haja, inclusive, processo eleitoral, porque nos rumos que as coisas vão, com as manifestações em cima do, inclusive do Lula ontem no Chile, dizendo que, né, não, eleições só de 4 ou de 5 em 5 anos não são suficientes, ele já está radicalizando o seu discurso para dizer, olha só, nós precisamos ir além, não adianta só contar com a eleição, nós temos que censurar, nós temos que perseguir abertamente. Então, ou o povo vai para a rua e pressiona aqueles deputados que são suscetíveis à pressão, e aí eu não estou falando, óbvio, dos deputados do PT, do PSOL, da esquerda, ou a gente vai acabar tendo de se acostumar com uma ditadura, e eu não quero isso para o meu país. Deputado, a gente então citou aí esse discurso tirânico, nós reproduzimos agora há pouco mais um discurso tirânico do Lula, e falando em tirania, né, a gente volta-se ali para o STF, primeira turma do STF. Ontem o senhor estava indicado como testemunha de defesa do Felipe Martins, deveria ter sido ouvido, ficou a postos, acompanhei pela sua rede social, pelo X, o senhor estava ali a postos, né, virtualmente, por Zoom, e acabou que teve a sua participação como testemunha indeferida. Foi isso mesmo? Pode explicar o que houve? Claro que posso. E espero conseguir explicar rapidamente, que a história é um pouco, talvez, complexa, mas creio que em 2 minutinhos eu conto ela toda. O Felipe Martins me arrolou como testemunha de defesa no processo que responde no Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo processo do suposto golpe impossível, que inclui Bolsonaro e outros réus. E esse depoimento que eu teria de dar, ele teria de acontecer entre o último dia 16, quarta-feira, e o último dia 21. Ocorre que no processo esse da suposta trama golpista, Alexandre de Moraes está, na verdade, exigindo que a defesa traga suas próprias testemunhas. Não tem, como é de praxe em outros processos, intimado as testemunhas para comparecer, a não ser que haja depois um pedido mais específico da defesa ou algo nesse sentido. Eu fiquei sabendo no dia 16, que era o primeiro dia do processo, que o Alexandre de Moraes, ao ler a lista dos arrolados como testemunha, chegou no meu nome e indeferiu a minha participação. Eu disse, por que o Marcel não veio? Algo assim foi o que me foi informado, eu não vi a ata ainda, mas assim me foi informado por pessoas que lá estiveram, inclusive a defesa do Felipe Martins. Ele está por esses dias em Brasília, algo assim ele disse. Não sei se está me monitorando ou não, mas disse isso lá. E me indeferiu. Na sexta-feira, passado o dia da quarta, que foi horrível, comecei 9 da manhã, horrível no sentido de carga de trabalho, cheguei 4 da manhã no outro dia em casa, ou seja, eu estava cheio de trabalho na Câmara dos Deputados. Passada quinta-feira também, ainda resolvendo os assuntos do mandato. Na sexta-feira escrevo uma manifestação que envio por e-mail no sábado, dizendo ao ministro Alexandre de Moraes que, olha, de acordo com o CPP, o Código de Processo Penal, quando um deputado federal é arrolado como testemunha, ele tem a prerrogativa de ser contatado pelo juiz da ação para acertar a data do seu depoimento. Eu digo isso na minha carta. E eu não podia no dia 16, nem fui informado que no dia 16 começaria, não fui intimado, mas digo, né, ao senhor, a vossa excelência, ao ministro relator, que eu posso no dia 21. Então eu deixei a porta aberta para colaborar no processo do Felipe Martins no dia 21, segunda-feira, e pedi que fosse ou antes das 14, porque nós tínhamos a reunião da oposição, ou depois das 16. Pois bem, na segunda de manhã eu sou informado pela defesa do Felipe Martins de que o meu depoimento havia sido deferido outra vez, ou seja, haviam visto o indeferimento, e portanto eu estava sendo esperado para depois das 16 horas. Eu tinha reunião lá com a oposição,
avisei a defesa que talvez atrasasse um pouco, pedi à minha assessoria que pedisse, se possível, que fosse às 17 horas, e fui informado pela própria defesa que a Secretaria Judiciária informou que, em virtude dos atrasos dos outros depoentes, eu poderia entrar só às 17h40, o que para mim era bom e para o tribunal, pelo visto, também era. Às 17h40 eu entro no link do Zoom, e aqui que vem a parte surreal da coisa. Sou atendido pelo cidadão da Secretaria Judiciária. Agradece a minha participação, o meu comparecimento. Me envia para outro servidor do STF para que colha minha qualificação. Ele me pede meu nome completo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, endereço, estado civil, qualificação normal. Retorna à Secretaria Judiciária. E quando retorna aquele primeiro servidor que me recebeu, ele diz: eu fiquei sabendo que o magistrado indeferiu a sua participação. E o magistrado, no caso, não era o Alexandre de Moraes, porque eu vou pegar o nome dele, eu sei que tem Janela no nome, eu sempre esqueço, acho que é Henrique Janela, algo assim. O juiz auxiliar que estava tocando informou ele disso. Eu disse: olha, dá uma olhada, porque eu fui indeferido de fato, mas foi na semana passada, como eu expliquei para vocês. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Foi na semana passada, deve ter um equívoco, porque hoje de manhã a defesa me disse que eu estava deferido e eu daria o meu testemunho, o meu depoimento como testemunha de defesa. Verifica, até porque esse processo já está cheio de nulidades, não queremos mais uma, né, nesse processo kafkiano, lembro de ter dito isso. Nunca mais retornou, fechou a tela, fiquei esperando aqui acho que uns 5, talvez 10 minutos, até que eu fui chutado, né, excluído do link do Zoom, pedi para voltar, não fui mais aceito, e depois a defesa confirmou comigo, a defesa de Felipe Martins, o advogado Jeffrey Chicchini, que havia sido, de fato, indeferida mais uma vez a minha participação. É impressionante, deputado, a gente tem falado sobre isso, é um jogo de cartas marcadas em que não há a menor preocupação em disfarçar a trapaça, né? Isso é que é o mais impressionante. É tudo feito na cara dura ali, na disfarçatez, nesse nível. Quer dizer, um deputado federal a postos, né, por Zoom, e simplesmente é abandonado. É um absurdo. O senhor está com a agenda já apertada aí, né? Eu quero só ler uma coisa engraçada, acho que uma resposta do Grock aqui para uma pessoa, não sei quem é que fez esse post aqui, Luiz Gustavo Correia, não conheço, um perfil no Twitter, botou assim, em resposta, porque eu botei no Twitter essa questão toda no X, né? Em relação a por que eu tinha sido excluído. O Luiz Gustavo diz assim: é porque você fala bem, declarado, coerente e conciso. Grock, o ditador, juiz, censor, advogado, vítima, testemunha, etc., Alexandre de Moraes, deixaria a oposição testemunhar com um cara desse, no caso eu, na defesa? Analise vosso perfil e seja franco. O Grock responde: analisando os perfis, Marcelo Van Hatten é deputado do Novo, crítico ferrenho de Moraes e do governo. Moraes, como ministro do STF, tem histórico de decisões que restringem opositores, como censuras e prisões sem acusação formal em inquéritos de golpe. Francamente, é improvável que permita testemunho de alguém tão articulado na defesa de Martins para evitar argumentos coesos que exponham vieses. A gente tenta dar um clima aqui no Conversa Timeline um pouco mais relaxado, porque é preciso rir um pouco da nossa desgraça também, né? Mas absurdo. O que dizer. Até o Grock está sabendo exatamente o que está acontecendo no Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Contem comigo na trincheira, contra a censura, contra a perseguição. A gente vai vencer, viu? A gente está numa situação agora, até para dar uma palavra de otimismo para a turma, de reviravolta. É muito graças ao trabalho que está sendo feito nos Estados Unidos. A parte da taxação eu discordo. Eu acho que não tinha que afetar a economia brasileira, nós vamos ter um trabalho muito duro para reverter isso. Agora, a parte da isenção da vedação dos vistos, a gente já viu o efeito. Né? O Barroso não querendo dar declaração sobre isso, não sei se vocês tinham visto, com o perdão do trocadilho, maravilhoso. Então, quer dizer, nós estamos num momento em que as pessoas estão saindo espontaneamente à rua, nós da oposição estamos cada vez mais articulados, e eu acredito que há sim ainda tempo de recuperar o Brasil, e contem comigo para isso. Assim seja. Muitíssimo obrigado, deputado, pela sua participação mais uma vez. Bom trabalho aí em Brasília. Eu agradeço. Um abraço grande. Tchau, tchau. É inacreditável, né? É inacreditável. A gente conversaria hoje com o Chicchini, mas o Chicchini está com recém-nascido em casa e a gente está jogando, então, a conversa com o Chicchini para amanhã,
né? Que dificuldade ser advogado de defesa num julgamento em que tem esta figura Alexandre de Moraes à frente. É algo impressionante.